unidos, mas para o núcleo. Na quarta-feira somos unidos à pastoral da sobriedade na paróquia. Quinta-feira temos atendimento pessoal em São Mateus, capítulo 16, verso 13 e seguintes. Mateus, capítulo 16, 13 e seguintes. Enquanto nós estávamos nesse momento de oração, como o irmão falou, também me veio muito forte no coração um sentimento de uma igreja primitiva, uma igreja onde estava ali nascendo e a partir daqueles poucos levado ao mundo. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a partir de nós, muitos voltarão para a igreja através do meu e do teu testemunho, amém? Amém. Deus vai vir resgatar os seus através da minha e da tua vida, amém? Mateus, Capítulo 16, verso 13 e seguintes. Amém? A palavra diz assim: amém? Vamos lá. Versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado, e o que desligares na terra será desligado. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? O tema que o Oswaldo me passou e propôs para que nós pudéssemos partilhar nessa noite é o tema: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mais uma vez, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja. E antes de tudo, eu queria trazer um pequeno introdução a respeito da fundação de Jesus sobre a igreja. Jesus ele escolhe um homem chamado Simão. Vai dizer aqui no texto que nós acabamos de ler, que Jesus, dentre os quais os seus apóstolos que ele escolheu, escolhe um. Além da sua eleição de apóstolo, ele ainda faz uma nova eleição. Qual é essa? Aquele que ele determina quem é o primeiro Papa da igreja. E Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Jesus então naquele momento escolhe Pedro como príncipe dos apóstolos. E não precisamos ir muito longe, porque pelo pouco que conhecemos e sabemos a respeito da vida de Pedro, sabemos que ele era iletrado, ele não tinha estudo, ele era pescador, ele era alguém que não tinha muito conhecimento das coisas, ele era alguém que não sabia muito bem as coisas, que não tinha muita educação, que era rude, que era duro, mas que Jesus escolheu naquele momento para que fosse o príncipe da igreja. Nós bem começamos a entender que Simão, que se torna então Quefas, Simão ele passa a ser Quefas, que significa pedra. Jesus escolhe alguém iletrado, alguém que para o mundo era desprezível ao primeiro momento, porque ele só sabia pescar, e coloca sobre ele a autoridade da igreja. Jesus escolhe alguém que não sabia absolutamente nada, a não ser pescar. E eu logo te pergunto, o que você sabe fazer, querido e querida? O que
você sabe, qual é o seu dom, o que você sabe fazer, se entrega, faz muito bem. Eu não sei. Eu só sei que independente daquilo que nós sabemos ou não fazer, Deus tem um chamado, uma eleição para mim e para você, amém? Deus tem chamado e escolhido a cada um de nós, amém? Eu entendo que se Deus nos trouxe aqui, nos chamou aqui, numa véspera de feriado, como muitos lá fora estão dizendo, já tratam as festas da igreja como um feriado, para poder viajar, para poder curtir, esse esfriamento espiritual que foi dito aqui, eles estão abandonando a oração, abandonando a igreja. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para mim e para você. Deus nos escolheu. E ainda que nós não consigamos compreender, ainda que nós não consigamos a primeiro momento entender o motivo de Deus nos chamar, basta sabermos que como Pedro, que nada sabia, Deus o fez cabeça da igreja. Ei, Deus tem projeto para a tua vida, amém? Amém? Deus tem projeto para mim e para a tua vida. Ele não nos trouxe aqui em vão. Ele não nos trouxe aqui em vão. E eu entendo que Pedro antes era Simão. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Osvaldo. Como? Osvaldo. Como? Osvaldo. Deus está te dando um nome hoje, amém? Um nome novo que Ele vai te revelar. Assim como Ele fazia quando Ele chamava os teus eleitos. Quando chegava até Ele, Ele dava um nome novo. Assim como Simão passou a ser Pedro, Levi passou a ser Mateus e tantos outros homens de Deus, Deus está nos dando um nome novo hoje, amém? Eu não sei qual é o seu nome, profeta. Eu não sei qual é o nome que Deus está te dando, mas Ele vai honrar aquilo que Ele está fazendo na tua vida a partir de hoje. Deus vai honrar. Amém? Amém. E a igreja? Sabemos que no primeiro momento Ele escolhe Simão, o coloca como pedra da igreja, como a base, mas ele constrói sobre essa base a igreja. E a igreja, ela vem do latim com a palavra eclésia. E no grego ainda, vindo do grego para o latim, do latim para o português, mas lá no original, lá no grego, ela vai significar ekalen, é a palavra, não sei se é essa, mas significa convocação. Ou seja, sobre Pedro, sobre o príncipe dos apóstolos, Jesus faz uma convocação do seu povo eleito. E eu entendo que nós somos esse povo eleito, amém? Deus nos chama a uma convocação, a uma vida juntos, unidos, para quê? Para fortalecer a igreja, para fortalecer o povo eleito. Porque eu bem entendo que se nós caminhamos sozinhos, a probabilidade de queda é grande. Mas a partir do momento em que os convocados se unem, eles podem nos conduzir até o fim do caminho. Essa perseverança, a qual foi falado aqui, é a perseverança através da igreja. Olha para quem está aí do seu lado e fala, é a igreja, que nos conduz. Igreja aqui, ó. A perseverança A igreja, final. É só através da igreja. Só através da igreja. Só através da igreja. Eu entendo que se nós abandonamos a igreja, se nós deixamos a igreja, o que acontece? A palavra vai dizer para nós aqui, irmão, irmã, que sobre as portas sobre a igreja jamais as portas do inferno prevalecerão. Mas a partir do momento que eu saio do âmbito da igreja, eu me coloco à parte da igreja, o que acontece? Eu estou abrindo a porta da minha vida para o mal. Não é porque eu vou fazer coisas ruins, não. Mas a partir do momento que eu me desloco da cobertura da igreja, eu estou me expondo àquilo que é mal. E expor aquilo que é mal não é somente ao demônio, não. Mas é se expor aquilo que é mal de que forma, Guilherme? Talvez daquilo que vai ensinar São João. São João fugiu agora. Maria Benita. Não. Maria Bandeira. Não. Da Cruz. São João da Cruz, exatamente. Quando ele vai dizer assim para nós, que nós teremos uma batalha, e essa batalha ela se resume em 3 coisas. Primeiro é a carne, a nossa carne. Em segundo é o mundo, e em terceiro é o demônio. Quando eu me saio, me desloco
da cobertura da igreja, eu estou me expondo a mim mesmo, aquilo que é a minha vontade, aquilo que é o meu desejo, aquilo que grita a minha carne, por quê? Porque eu já não estou mais amparado pela igreja, eu não vivo mais uma contínua oração com a igreja, eu não busco ter comunhão com a igreja, eu não busco vivenciar as coisas da igreja, ou eu dou espaço ao mundo, como nós bem vemos, como católicos, que se dizem católicos, mas são a favor do aborto, católicos que se dizem católicos, mas são a favor de um casamento, ou mesmo de uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, quando Jesus mesmo já condenou. E católicos que se falam católicos, passam a ser a favor das coisas que são contrárias a Deus. Por quê? Porque saíram do âmbito da igreja, se dizem católicos, mas não vivem aquilo que professam. Ou mesmo nós nos damos a liberdade do mal, do demônio propriamente dito, introduzir em nós as coisas do maligno. As coisas do maligno. E eu estava conversando, inclusive hoje, com uma pessoa do meu trabalho, onde ela foi para Minas visitar a sua família, e ela disse para mim assim que lá no final de semana onde ela estava, a família dela, que era católica, uma parte sim, outra parte não, uma parte evangélica, saíram do âmbito da igreja, do âmbito eclesial, e uma delas inclusive tem uma possessão demoníaca lá. E ela me contou os fatos que aconteceram, e não é simplesmente uma opressão, não é simplesmente uma dificuldade emocional, psiquiátrica, não, mas é uma ação propriamente do mal, porque se afastaram do âmbito da igreja. É isso que acontece. Nós abrimos espaço para que o mal adentre dentro de nós. E o mal, irmãos, como diz São João da Cruz, às vezes somos nós mesmos. Nós mesmos. E ele vai ensinar que o inimigo mais difícil de ser vencido é a nossa própria carne. Porque quando nós abandonamos a comunhão com Deus, e eu entendo que comunhão com Deus é comunhão com a igreja, porque São Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Que eu saiba, não existe corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo. Portanto, Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Se estamos em comunhão com o corpo, logo estamos em comunhão com a cabeça, que é Jesus. A igreja, meu irmão, minha irmã, não é uma invenção que, como o mundo diz aí, foi o melhor que que conseguimos dar para Deus. Como, inclusive, um padre vai dizer numa rede social, numa mídia social, na televisão, que a igreja foi a melhor coisa que nós homens conseguimos fazer e dar a Deus. Não. Isso é heresia. Heresia. É erro. Estou refutando os ensinamentos da igreja, estou rejeitando. Por quê? Porque vai dizer o catecismo da igreja católica que antes de todos os tempos Deus sonhou com a sua igreja. E até mesmo a queda dos anjos, a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram prometidos por Deus. Para quê? Para que Deus pudesse desdobrar o poder do seu braço, o seu amor, a sua igreja. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado, projetado, sonhado e criado a igreja. Ensina o catecismo da igreja católica. O catecismo da igreja católica. E a dificuldade que nós temos hoje é que o católico, ele se diz católico, sai do âmbito da igreja e começa a criticar as coisas da igreja. Ele começa a falar as coisas sem ter conhecimento, sem ter sabedoria, sem saber aquilo que fala. Ele começa a viver algo que já não condiz com o credo. Ele vai à missa, vai no domingo, faz a sua profissão de fé durante a missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Faz toda essa oração e a vida dele é completamente contrária àquilo que ele diz, que ele reza, que ele professa na missa. Aí ele vai na missa da Páscoa, faz novamente ali a sua profissão de fé, ele faz fugiu a palavra. Renovação das promessas. Uma renovação, por assim dizer, daquilo que ele recebeu no batismo. Nós acendemos a vela, novamente fazemos, na crisma, novamente fazemos a mesma coisa, fazemos esse renovar, e ao passar do tempo nós nos afastamos da presença de Deus. Sendo
católicos, dizendo que somos católicos, nos afastamos da presença de Deus. E aí eu entendo aquilo que Jesus vai dizer, que ele fundou a sua igreja. Ele diz a minha igreja. Minha é pronome pessoal, não é? E minha igreja é singular ou é plural. E essas pessoas que criticam a igreja, que saem do âmbito da igreja, elas saem muitas vezes rachada, brigada, e assim como Martinho Lutero, soprando sobre os ouvidos dele o próprio mal, o demônio, o inimigo, o capiroto, chama como quiser chamar, começa a soprar no ouvido dessas pessoas, elas racham com a igreja e começam uma igreja nova, por assim dizer. Elas saem do âmbito da igreja, se colocam num lugar novo, criam a sua igreja, fundam a sua igreja e começam a dar um caminho novo, aquilo que já era de Deus. E começam a pensar e introduzir aquilo na cabeça de muitos, como se fosse a verdadeira igreja, a igreja de Deus. E aí acontece o quê? Briga como aconteceu com o nosso querido Edir Macedo. Foi lá, fundou a Igreja Universal do Reino de Deus, brigou com o seu cunhado, eu não sei que raio que é, saiu, foi lá e fundou a Mundial do Poder de Deus. Foi lá, ele brigou com o outro, fundou a não sei o que, e assim foi fundando igrejas. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quando Jesus ele se refere à minha igreja, é uma. Eu quero comparar uma imbecil, desculpa dizer assim, mas tola. Quando você vai ao juiz, você tem uma audiência, você tem que apresentar o documento para poder dizer, provar que é você a pessoa que vai estar diante do juiz. Você tem que apresentar qual documento? O original. Para poder fazer um financiamento numa loja de carro, você pode dar uma cópia? Pode. A cópia ela passa. Para você fazer um cadastro em alguma área esportiva, pode ser uma cópia do RG, da CNH? Pode. Quando você vai fazer tantas outras coisas, podem cópia? Pode. Mas até aqui na terra, diante do juiz, somente o original serve. E eu sei que diante de Deus, do verdadeiro juiz, somente aqueles que estão na igreja católica vão poder dizer, aqui, meu documento original. Eu não quero dizer com isso que aqueles que estão fora da igreja, em outras denominações, não vão se salvar. Mas eu quero dizer que aqueles que estão sob a autoridade da igreja, contra esses, a porta do inferno jamais prevalecerá. Jamais. É o Guilherme que diz? Não, foi Jesus quem falou. Que se eu estiver verdadeiramente sobre a autoridade da igreja, com o meu documento original em mãos, o momento em que eu me apresentar diante do juiz, ele vai me aceitar. Por quê? Porque eu estou vivendo aquilo que é a verdade da igreja. E viver a verdade, irmãos, é seguir aquilo que a igreja ensina, aquilo que traz para nós como verdade propriamente dita da igreja. Não é eu ser um católico que vem no grupo de oração na quarta-feira, a missa no domingo, mas que na terça-feira eu vou buscar a benzedeira, eu vou buscar a mesa branca. Ah, tem todo mundo lá em casa, está com enfermidade, está doente. Ah, mas Jesus, eu já rezei, Jesus não cura. Aí falaram para você que tem uma pessoa lá que faz, a dona não sei das quantas, faz uma coisinha lá que tira a enfermidade. Aí a sua falta de fé, a falta de catolicismo verdadeiro, de uma identidade genuína, original, a gente vai buscar fora do âmbito da igreja a cura, ou a bênção, ou aquilo que nós tanto queremos fora da igreja, no espiritismo, no candomblé, na maçonaria, em tantos outros lugares. Para quê? Para querer dizer que aquilo que eu queria eu conquistei, sem saber se era vontade de Deus. Porque aquele que está em comunhão com Deus na igreja, aquele que tem comunhão com Deus, ele vai conseguir entender e compreender o quê? Se é vontade de Deus ou não, porque Deus fala aos seus. Vai dizer a palavra lá no profeta, que Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele comunica aos seus profetas. Ou seja, se nós estamos em comunhão com Deus, se nós somos batizados na igreja católica, nós recebemos o quê sobre nós?
nós passamos a ser profetas, reis e sacerdotes. Eu passo a ser profeta, então Deus vai comunicar a mim se eu tenho comunhão com Ele, se é da vontade dEle ou não, que se cumpram e se realizem as coisas. Eu não fico mais buscando fora. E São Paulo vai dizer a respeito da igreja verdadeira, quando ele vai dar um ensinamento a Timóteo, São Timóteo. Quando a igreja ela teve seu início lá, quando Deus sonhou, planejou a igreja, ali nasceu a igreja, vai ensinar o catecismo. Depois, ela vai ganhar um impulso e ela começa a existir para o mundo em Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja ali reunida, a igreja primitiva, quando desce sobre ela, passa então a fazer com que o ministério de Pedro, o papado de Pedro passe a ser impulsionado de uma maneira mais eficaz, e os outros apóstolos passem a viver junto dele como bispos. Foram os primeiros bispos da igreja. Eu entendo que naquele momento, quando ganha um impulso missionário lá, através de Pentecostes, Pedro começa a exercer o ministério dele de maneira mais eficaz. Eu entendo que por trás dele os apóstolos passam a ser o primeiro magistério da igreja. Não está escrito aqui, mas eu entendo assim. O magistério da igreja, onde começou a ter as reuniões, tomar as decisões, e as coisas, a doutrina passou a ser direcionada, passou a ser pregada, ensinada, e aí vai nascer também a tradição da igreja, que foi a pregação apostólica lá no início. Talvez começou lá em Pedro, quando ele saiu para fora, no capítulo 3, fez a sua primeira pregação e 3.000 se converteram. E eles começam a ensinar. E a tradição da igreja, ela vem de maneira escrita, pelas cartas apostólicas e pelos outros bispos que sucederam depois, como São Policarpo de Esmirna, que escreveu essas cartas, como Santo Inácio de Antioquia e tantos outros, foram trazendo de maneira escrita, e também como eles foram e pregaram, lançaram a palavra de maneira oral. Então a igreja, ela enquanto tem ali os apóstolos, ela se torna apostólica, ela tem um magistério, ela também começa a anunciar e a pregar. Nesse tempo, Paulo, ele separa Timóteo e coloca ele como bispo. Coloca as mãos sobre ele, faz a imposição, faz a oração e torna aquele homem bispo. E a partir do momento em que ele faz daquele homem bispo, ele vai dar uns ensinamentos e direcionamentos para que Timóteo possa dar continuidade ao seu ministério. E ele diz assim, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 2 seguintes: eis o que deves ensinar e recomendar. São Paulo dizendo a São Timóteo: se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é cego, nada entende. É doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Daí nascem invejas, brigas, blasfêmias, más suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentamo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentações e ciladas, e muitos em desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Eu entendo que São Paulo está dizendo, olha, permanece duro, fiel no ensinamento.
Olha, não é um Jesus tão simplesmente esse que ama, que se entregou e que agora só porque ele morreu numa cruz e você já está salvo, faz da sua vida o que quiser, ou como foi ensinar Martinho Lutero, já que vai pecar, peca com gosto, porque nós já estamos remidos. Jesus já morreu na cruz para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. Assim ensinava Martinho Lutero, já que vai pecar, pega com gosto, vai lá, rebenta a boca do balão, Jesus já morreu na cruz, já estamos salvos, justificados. E essa é a heresia que rachou a igreja no século XV, século XVI, 15 para 16, quando Martinho Lutero veio com a heresia da justificação. Portanto, irmão e irmã, viver dentro da igreja é viver o ensinamento e a doutrina católica, apostólica, romana. Viver por inteiro, se doar. Mas sabe o que acontece? Porque nós não vivemos, não nos entregamos, não mergulhamos naquilo que é a vontade de Deus através da igreja para mim e para você. Desculpa, mas nós somos preguiçosos. Desculpa até a palavra, sem vergonhas. Temos tempo para jogo do Corinthians. Temos tempo para poder ver novela. Temos tempo para ver filme. Temos tempo para ver o Faustão. Temos tempo para ver o Gugu, temos tempo para ver a Xuxa, o Bem-Estar, o Fantástico, mas não temos tempo para a doutrina da igreja, para estudar, para conhecer a igreja, para saber aquilo que nós vivemos. E sabe o que dói? E dói muito quando eu vejo um católico sendo questionado por alguém de outra denominação. Sabe por que dói? Porque vem um abençoado de um irmão lá de fora, de outra denominação, de outra profissão de fé, de outro credo, e perguntar: mas por que lá na igreja católica vocês têm imagens e Jesus fala para não fazer? Aí o católico faz assim, ó, uma cara de ué, e agora? O que eu vou falar? Ah, por que lá batiza criança se não tem consciência? Lá no tempo de Jesus, batizava quando era grande. Ó, Jesus foi batizado com 30 anos. E aí o católico faz o quê? Coça a cabeça, dá aquele balãozinho, o que eu vou responder? O que eu vou falar? E aí é engolido pelas heresias, pelos erros daqueles que estão fora da igreja, porque não conhecem aquilo que estão professando durante as missas, professando como católicos, quando se chamam propriamente dito de católicos. E aí a igreja passa a ser uma igreja morna, fria, engolida, muitas vezes. O inferno não prevalece sobre ela, mas eu digo a igreja, enquanto eu e você, membros da igreja, a igreja que Deus escolheu, somos engolidos pelas heresias e pelos erros que estão lá fora. Porque não temos conhecimento. E o profeta Oséias vai dizer no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E depois no capítulo 4, no verso 14, vai dizer que aqueles que não têm entendimento caminham para a perdição. Portanto, viver sobre esta igreja, primeiro, é aceitá-la, tal como ela é. E a fé genuína, uma fé verdadeira, não digo uma fé carismática, que eu acredito que aquele cara que está na cadeira de roda vai levantar, que o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir. Não, eu estou falando de uma fé teologal. Que fé é essa? Uma fé que eu me coloco a vivenciar e acreditar naquilo que diz a igreja. Olha, se a igreja diz que é assim e ponto. Eu acredito naquilo que diz a igreja, como nos ensina Santo Agostinho e depois lá atrás vai ratificar Santo Inácio de Loyola. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. É preferível errar com a igreja, vai ensinar os santos. E olha, Santo Agostinho, doutor da igreja, ele vai ensinar o quê? Que é preferível errar com ela do que acertar sozinho. A fé é quando falam para mim assim: olha, Jesus está presente na Eucaristia, eu não estou preocupado com o que falam, com o que pensam, com o que dizem. A minha fé é que Jesus está presente na Eucaristia.
Eu não ligo quando falam que Maria não é pura, que depois que ela teve Jesus ela não era mais virgem, que não é perpétua a sua virgindade, que ela teve relações com José, que ela viveu tantas outras coisas, que Jesus teve irmão. Eu não me interessa. O que me interessa é que o dogma da igreja diz que Maria é perpetuamente virgem, não teve relação, viveu pura, santa, imaculada, não pecou. Eu não me preocupo com o que vão dizer. Eu não me preocupo quando dizem, mas você se confessa com o padre, também é pecador. Eu não me preocupo porque Jesus, lá em João, capítulo 20, versículo 22, fundou sobre a igreja e deu a eles o poder de perdoar os pecados. Quando Jesus aparece, sopra sobre ele e diz, a quem perdoares os pecados, esses serão perdoados. E a quem o retiverdes, eles lhes serão retidos. Não me interessa o que vão dizer. Se o padre é pecador ou não, eu sei que é. O que me interessa é estar debaixo da igreja, ser igreja. Porque o que dói é que, desculpa, mas muitos estão na igreja, mas raríssimas exceções estão sendo igreja. Entre o estar e o ser existe um mar que divide tudo isso. Talvez é como o Brasil e o Japão, dois lados completamente opostos, divididos. Eu posso estar em um lugar, mas eu não sou aquilo. Eu posso estar na igreja, mas eu não sou igreja. Eu posso estar trabalhando num lugar corrupto, mas eu não sou corrupto. Eu sou igreja, aonde quer que eu esteja. E essa é a diferença que nós temos hoje, irmãos. Essa é uma grande diferença que nós vemos hoje dentro da igreja. Sabe o que dói no meu coração? E aí eu quero partilhar com vocês. Quando eu vou à missa, e nem na missa o católico abençoado consegue ficar quieto, porque ele não entendeu o que é a missa. Ele não entendeu que a missa é Calvário. Ele não entendeu que a missa é o lugar onde Jesus está se dando novamente por ele, por nós. E ele faz o quê? Fica de tititi na igreja. E eu não estou falando que é jovem, não. Às vezes tem pessoa de mais idade, adulto. E desculpa, tem carismático que fica na igreja batendo papo. Não entendeu nada ainda. Não compreendeu nada ainda. Que a missa é o Calvário. Nós temos que se portar, como vai dizer Padre Pio, como as santas mulheres estavam diante do Calvário, como São João estava, em silêncio, choroso por dentro. Porque Jesus está morrendo na cruz, Ele está renovando mais uma vez, por mim e por você, o amor que Ele tem. E às vezes é difícil, porque até mesmo daqueles que deveriam ser o exemplo para nós, não são. Aqueles que deveriam ser o exemplo, o espelho para nós, não são. Aquele que deveria nos trazer, nos remeter a uma experiência com Deus através da igreja, não são. Sabe o que dói no meu coração? Quando a diocese vai lá e anuncia, e eu estou falando de outra diocese, não é essa não, tá? Essa aqui vocês nunca viram, quando vai ter o tal do baile do padre tal. E aí você sabe que depois do baile o que teve? Teve lá um monte de bebida alcoólica. E aqueles que não bebiam, que estavam na luta do vício, que foi difícil abandonar, eles vão no bendito do baile, vem o padre beber uma cervejinha. Ele fala, o padre bebe, eu também posso, volta pro vício. Aquela menina que tem dificuldade de abandonar a vida velha, das dificuldades que ela tinha de se colocar na presença de Deus, e aí ela consegue ir vencendo pouco a pouco a carne dela, se colocando na presença de Deus. Ela vai no baile do padre, o que acontece? Toca um monte de música do mundo e toca o funk. A menina que tem uma dificuldade com promiscuidade, ela vai e dança até o chão do tal do baile do padre. É uma dificuldade, porque aqueles que deveriam ser o exemplo dentro da igreja passam a não mais ser para nós. E aí é preciso ter a coragem de enfrentar a tudo para poder permanecer, para poder perseverar até o final na igreja. Até o final. Como foi dito aqui, perseverar. E perseverar é perseverar, vai ensinar o Padre Jonas. É ir até o fim, independente da situação e das circunstâncias.
Ainda que tenha que chorar, ainda que tenha que suar sangue, eu permaneço com a igreja. E no momento em que nós partilhávamos aqui, que nós ainda podemos ser livres, ser uma igreja livre aqui no Brasil, ainda podemos nos reunir no físico, mas na questão espiritual, na questão intelectual, no ensinamento da igreja, na doutrina da igreja, nós já estamos sendo escravizados. Por quê? Porque eu não posso pegar um texto lá de 1 Romanos e falar que a homossexualidade é pecado. Eu não posso anunciar que Jesus Cristo disse que ele condena a homossexualidade. Por quê? Porque vai dizer que eu sou homofóbico, e aí vão querer prender o pregador, o evangelizador, o anunciador, porque ele está sendo homofóbico, ele já não pode mais pregar a palavra. Você é homofóbico. Não dá, você não tem nenhuma paciência, não tem sentimento. As pessoas têm o direito de ser felizes, as pessoas têm que viver o amor, se é amor tem que viver. O amor está entre o homem e a mulher, vai dizer o Gênesis. Aquele que gera fruto. E como dói a gente aceitar passivamente as coisas que o mundo tem empurrado para dentro da igreja. Passivamente. Passivamente. Por quê? Porque não temos conhecimento acerca daquilo que nós professamos. Guilherme, mas tantos perguntam para que serve a igreja? Porque Deus é um só. Deus é um só, que vai me levar, não é a igreja, é o céu. Para o céu não é a igreja, é a minha fé. E Deus é um só. Mentira. Mentira. A igreja é a esposa de Deus, é a esposa de Jesus, a esposa de Cristo. Foi esse que ele fundou e é essa que ele vai voltar e levar para o céu. As outras, desculpa, e se Jesus falou para mim que o casamento não pode ter nenhum tipo de traição, que não pode ter outra mulher, que eu devo viver para minha esposa e a esposa para o seu marido, eu entendo que Jesus só tem uma esposa, e essa esposa é a igreja. O resto se diz esposa, mas esposa ele só tem uma. E eu tenho certeza que ele vai vir buscar a sua, a genuína, a verdadeira. As outras, Deus queira que aqueles que viveram uma espiritualidade verdadeira, que se entregaram a Deus, possam subir com Ele. Mas a igreja que Ele vai vir buscar é a una, santa, católica e apostólica. Guilherme, você está sendo duro demais. Guilherme, não é assim que funciona, é assim sim. Não é o Guilherme que está dizendo. Se você não concorda comigo, rasga a sua Bíblia, rasga o catecismo da igreja, porque é isso que nos ensina a igreja. Rasga, se não tem valor. Ah, mas e o amor? Jesus não morreu por todos, morreu por todos aqueles que aceitaram e quiseram que valesse a pena o sacrifício dele, posso assim dizer. Até uma palavra fria, mas que valesse a pena. É a mesma coisa de eu ganhar na loteria. É a mesma coisa, olha que comparação tola. Mas eu vou lá, compro o bilhete da loteria de São João, eu ganho. O bilhete está na minha mão, mas enquanto eu não vou lá na lotérica para poder resgatar o meu prêmio, eu ainda não estou milionário. É a mesma coisa. Jesus se entregou, se deu na cruz por amor a mim e a você, mas a partir do momento que eu não dar o bilhete da minha salvação para Ele no alto da cruz, eu ainda estou vivendo fora, por assim dizer, da salvação, porque eu não aceitei. Eu não aceitei. Eu não escolhi aquilo para a minha vida, eu não vivo aquilo. Então, viver, ser igreja, não é simplesmente estar na igreja, mas é vivenciar os ensinamentos da igreja. E para que serve a igreja, como muitos perguntam? Vai nos ensinar o Papa Emérito Bento XVI. Ele vai dizer assim: a igreja serve para barrar, para frear o avanço do inferno sobre a terra. A igreja serve para frear o avanço do inferno sobre a terra. Papa Bento XVI, que muitos consideram um novo, por assim dizer, Agostinho,
um teólogo extraordinário que a nossa igreja teve, e que muitos rejeitaram, porque sempre falam, nós tivemos o Papa João Paulo II, e graças a Deus que veio o Papa Francisco. E aí esquecem que no meio tivemos um maravilhoso, um santo padre, Bento XVI. E eu entendo que se não fosse esses 7 anos de pontificado dele, a igreja já teria se enfiado num esfriamento por completo, porque foi ele que defendeu a igreja quando nós não estávamos olhando para ela. Foi ele que sofreu, foi ele que se entregou, foi ele que apanhou por amor à igreja. Foi ele que tomou tantas e tantas chibatadas lá no pontificado, diante dos outros cardeais, de bispos, da mídia, quando diziam que ele era uma igreja retrógrada. É assim que fala? Retrógrada, isso. Foi ele que assegurou, foi ele que apanhou por amor à igreja. Por amor à igreja. Santo homem. E esse sofrimento que esse homem passou é sinal de que eu e você não vamos escapar do sofrimento. Para ser católico, meu irmão, minha irmã, vai ter que suportar a dor, o sofrimento, o martírio, seja ele cruento ou seja ele incruento. Se seja ele no sofrimento da agonia, de ser perseguido, de falar que você não pode isso, que você não pode aquilo, que não pode falar de Deus, que não pode pregar, que não pode falar que Jesus, ele abomina o homossexualismo, que Jesus, ele abomina o aborto. Quando você não tem mais o direito de falar que você sofre um martírio incruento, ou seja, um martírio incruento que os nossos irmãos lá no outro país estão vivendo, de serem tirados a vida por amor. E há 2 semanas atrás, quando eu abri o G1 para ver as notícias, que eu tenho costume de manhã, quando eu chego no trabalho, eu vi que um ônibus cheio de cristãos havia sido atacado. E diante da televisão, do monitor ali no trabalho, no computador, me deu uma vontade de chorar, mas me deu uma vontade de chorar tão grande, mas tão grande, porque aqueles homens estavam professando a fé com verdade, eles entregaram a vida num país perseguido, enquanto eu aqui, me doía no coração, era um cristão, desculpa, sem vergonha. Falava que era cristão, falo que sou católico, que isso, que aquilo, enche a boca para falar que sou carismático, mas que eu vivo uma fé tão sem vergonha, e aquilo doeu tanto no meu coração, mas doeu tanto que me deu uma vontade de chorar tão grande. E eu rezei naquele momento falando, Senhor, me dê força para que eu possa me entregar como eles se entregaram. E não é somente esse que apareceu no G1, mas quando eu entro num site chamado Portas Abertas, eu vou ver a realidade dos cristãos perseguidos, eu vou ver que tem cristãos sendo mortos pelos pais, pelos irmãos, porque se disseram cristãos, porque não querem mais ser judeus, porque não querem mais seguir Maomé, não querem mais essas coisas, não, mas querem ser cristãos, estão sendo mortos, estão sendo colocados para fora de casa, perseguidos, torturados, mortos na cruz. Lá no Estado Islâmico está pendurando o cristão na cruz, está cortando a cabeça, está degolando. Lá na igreja primitiva era assim, irmãos, não está longe como foi dito aqui não. Quando eu saí da minha casa eu falei, amor, se eu não voltar é porque Jesus voltou. Se eu não voltar é porque Jesus voltou. E ela falou, ai amor, eu falei, mas hoje mesmo agora, a gente chegando em casa, voltando do trabalho, a gente está ouvindo a música da Colo de Deus, cantando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu falei, amor, a gente cantou isso agora. Ela deu risada e eu vim. Senhor, está próximo demais a vinda de Jesus. Está muito próximo, como vai dizer Padre Jonas, está mais perto que ontem, mas não tão perto quanto amanhã. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então existe um segmento à igreja, e este segmento precisa ser verdadeiro e genuíno, e vai dizer Santo Agostinho, que a igreja ela avança em sua peregrinação através de perseguições no mundo, mas também as consolações de Deus. Ah, que lindo! Que lindo quando eu vejo esse escrito, esse ensinamento de que a igreja vai sofrer, que a igreja vai passar por martírio, por derramamento de sangue, mas que Deus está consolando aqueles que estão debaixo da igreja. Estão consolando.
Podem falar o que quiserem, podem pensar o que quiserem, fazerem o que quiserem, tirar as nossas vidas, mas o Espírito está nos consolando. Por quê? Porque nós somos igreja. Somos igreja. Escolhemos viver isso em nossas vidas. Escolhemos nos dar a Cristo e viver para Ele. Pode haver perseguição, pode haver treva, pode haver noite, mas eu tenho a certeza de que o sol vem pela manhã. O sol vem pela manhã. Mesmo que haja perseguição, o Senhor está nos consolando. Está nos consolando. E a certeza do seguimento à igreja, a certeza de que eu seguindo a igreja, eu estou no caminho certo, é quanto Santo Agostinho ele volta a dizer, que ele não creria no Evangelho se isso não levasse ele à igreja. O ensinamento do Evangelho, da vida do Senhor, nos remete, nos leva à autoridade da igreja. A autoridade que a igreja exerce sobre o mundo. Eu não digo no mundo de uma maneira com que vai transformar o mundo, vai fazer as mil maravilhas, não. Mas uma autoridade espiritual, capaz de frear as ações do mal, na minha e na tua vida. Santo Agostinho nos ensina que quando nós vivemos aquilo que nos pede Jesus no Evangelho, nós somos remetidos, direcionados à igreja. Uma igreja apostólica, uma igreja verdadeira, a qual o próprio Senhor fundou sobre Pedro, a rocha. Eu quero te perguntar aqui, como pergunta a parábola, aonde você tem construído a tua casa? Sobre a rocha? Ou é sobre a areia? Ainda que venham as tempestades, se você construiu sobre a rocha, ainda que venham as turbulências, ainda que venham as perseguições, se você construiu a tua casa sobre a rocha, e essa rocha se chama Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, se você construiu a tua casa sobre esta rocha, venha o que vir, você vai permanecer de pé. Mas se você não está construindo a sua casa nesta rocha, está num lugar movediço, numa areia que não tem firmeza, eu digo para você, destrói todo aquele alicerce e começa hoje a construir a tua casa em cima da rocha verdadeira que é a Igreja Católica. E é construir de modo a viver e buscar aquilo que diz e ensina a igreja. Ah, mas o mundo me faz correr demais. O mundo me faz andar rápido demais. Eu não tenho tempo para nada. Comece a tirar as coisas supérfluas que te desviam do caminho de Deus e comece a colocar o estudo, a oração, comece a colocar a leitura da Bíblia, do catecismo da igreja, que você não será enganado pelos falsos profetas, como vai dizer aqui Paulo, aqueles que vêm ensinar e pregar uma outra doutrina que não é a sã doutrina da igreja. E ele continua dizendo aqui que nasce inveja, que nasce tantas outras coisas, que eles já enxergam agora a igreja como fonte de lucro, virou empreendimento. Parece que ele está falando no nosso tempo. Parece que ele falou para nós, olha, povo de 2017, entenda bem, que agora esses homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, desprovidos sem verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, que você agora vai tocar no carro, você vai ser curado, que agora você vai pegar lá a toalhinha do cara cheio de suor, você vai ser curado, que você vai, só que tudo isso tem custo, né? Só que para você tocar no carro tem custo, para você pegar a toalhinha tem custo, para comprar 7 pedras de Davi tem custo, para você comprar a água que vem lá do Rio Jordão tem custo, para você pegar a vassoura que vai o Satanás para fora da sua casa tem custo, para você comprar o óleo ungido, santo, tem custo. E o custo, irmão, não estou falando que é um custo supérfluo, não, é só para poder ajudar quem foi lá buscar, não. Você vai comprar um pouquinho de água, 100 ml, o copo lá da Universal, R$120. Por quê? Porque essa água lá da Universal, quem abençoou ela foi Moisés. As pedras, porque eram lá de Davi. Compra as pedras, era lá do reino de Davi. A vassoura é só R$100, ela vai varrer o mal para fora da sua casa. O óleo, 150.
a toalha com suor, para você pegar uma do pastor, custa. Irmãos, virou fonte de lucro. Homem desprovido de verdade. E quando a gente não vive, volto a dizer, o ensinamento da igreja, aquilo que nos ensina a igreja, o conhecimento da igreja, nós estamos propícios a cair nessas ciladas, como diz Paulo. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa, coitada, que foi enganada, que deu seu dinheiro, que fez isso, que fez aquilo, que vendeu carro para poder dar isso, que vendeu bens para poder dar aquilo, que agora, lá no Universal, o dízimo, que a igreja ensina, ela orienta, como diz a palavra, que seja 10%, mas você dá aquilo que você pode. Agora, lá no Universal, você tem que dar agora, estão pedindo 50% do seu salário. E tem gente dando 30%. E aí, o engraçado é que você vê lá na internet, e aí também não sei se é verdade, mas que eu dei muita risada, quando chega lá o papelzinho, dizendo que você não pagou o dízimo. Agora querem protestar o seu nome porque você não pagou o dízimo. Porque você faz um cadastro, você se compromete a dar, aí você não dá, aí chega a cartinha dizendo lá que se você não dá o dízimo, seu nome vai para protesto. Seu nome vai para protesto. E as pessoas estão sendo enganadas, ou estão sendo enganadas por falsas religiões, falsos profetas, ou estão sendo enganados pelo mal, porque ficam buscando as coisas fora da igreja. Essa é a dificuldade que nós encontramos hoje. Essa é a grande dificuldade que nós temos hoje, ser igreja. Fala para quem está do seu lado, você precisa ser igreja. Você precisa ser igreja, hein? Precisamos ser. Precisa ser igreja. Fala para ela. Precisa ser igreja. Precisa ser igreja. E eu entendo uma coisa, que para ser igreja, irmãos, basta a minha decisão? Não. Nós sozinhos, vai ensinar Santo Agostinho, não podemos absolutamente nada. Tudo é graça. Tudo é graça. E o Catecismo da Igreja Católica, ele vai ensinar assim, lá no parágrafo 749, no finzinho do parágrafo diz assim: segundo a expressão dos padres, ou seja, dos santos padres da igreja, dos primeiros 8 séculos, a igreja é o lugar onde floresce o Espírito Santo. A igreja é o lugar onde floresce o Espírito, onde brota, onde nasce, onde jorra o Espírito. E o Espírito Santo é graça, é dom, é o próprio Deus que se dá a cada um de nós. Guilherme, você falou um monte de coisa, mas e para viver? É difícil, é difícil. E para viver é somente com a graça, é somente com o Espírito Santo de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu nem sei se eu estourei o tempo, mas eu sei que quando nós fazemos essa experiência com o Espírito, ele causa 5 coisas em nós. A primeira coisa é uma admiração. Nós começamos a admirar a igreja, a história da igreja. E aí nós passamos a observar a nossa vida, olhar a nossa vida, a nossa história, com a vida da igreja. E a vida da igreja, eu digo, vamos olhar a vida dos santos, passamos a observar a vida daqueles que se entregaram pela igreja, que viveram, que foram à igreja. Eu começo a confrontar a minha vida com a vida da igreja. Quando eu faço uma experiência de verdade com o Espírito, eu começo a confrontar, eu começo a admirar e confrontar a minha vida. O segundo passo, depois que eu confronto, eu entendo que a minha vida ela precisa ser melhor, que ela está distante, eu passo a ter um seguimento. Eu começo a seguir a igreja. Eu abandono os meus caminhos para começar a viver os caminhos que a igreja me proporciona. Primeiro, eu olho, vejo o que está errado e começo a seguir. Terceira coisa, eu já não me sustento mais, ou melhor, não me contento mais em simplesmente ver o que estava errado, passar para aquilo que é certo e caminhar. Eu começo a olhar à minha volta
E como vai ensinar Santo Antônio de Pádua, que ontem nós celebramos o dia dele, ele vai dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele age em nós de tamanha forma que nós começamos a ver os erros dos outros e começamos a chorar por eles. Então, eu já não me contento mais. O meu desejo é de partilhar a experiência que eu tive. Eu quero levar as pessoas que estão em outros caminhos, o caminho certo, o caminho da igreja. Então eu admiro, eu sigo, eu compartilho. A quarta coisa que me acontece, a partir desse momento que eu vou vivendo, compartilhando, seguindo, me entregando, a paixão, que é um primeiro momento, ela passa a ser amor. Eu começo a amar a Jesus e a sua igreja. É um amor fecundo, é um amor verdadeiro, onde esse amor faz com que os meus interesses já não sejam mais os mesmos, porque agora os meus interesses passam a ser os interesses de Jesus. Passam a ser os interesses de Jesus. Quando eu começo a seguir o caminho, eu partilho isso, eu vou vendo que Deus vai realizando na vida dos irmãos. Aquela paixão que ardia dentro de mim, agora ela é amor, e amor é decisão. Eu me decido por viver aquilo de maneira verdadeira. Verdadeira. E a partir desse momento que eu me entrego ao amor, vem a quinta coisa, que é o mais bonito, que se chama entrega. Eu me entrego por inteiro à igreja. Por inteiro. Eu me entrego por inteiro a Jesus. Eu já não me importo mais comigo. Eu já não penso mais em mim. Porque o que vem primeiro é Jesus. E como diz a palavra, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou esperando em Deus. Eu me entrego em Deus. Eu já não me preocupo mais em nada. Eu sigo a Jesus e a sua igreja. Então, primeiro eu admiro a igreja. Eu sigo a igreja. Eu partilho a igreja. Eu me decido pela igreja. E eu me entrego à igreja. Eu usei Santo Agostinho porque foi isso que ele fez. Ele admirou por tanto tempo a igreja, passou a seguir a igreja, depois que ele seguiu a igreja, ele começou a ensinar e partilhar a igreja, se apaixonou por ela, amou, a escolheu, e depois se entregou por ela. Quando ele morreu lá no século V, quando ele estava na África, e os rebeldes invadiram quando aconteceu a morte dele, ele se decidiu em ficar, quando todos fugiram, por amor à igreja. Ele escolheu se entregar por ela. Como tantos outros. Como Santo Inácio de Loyola se entregou pela igreja. Como São João Batista se entregou pela igreja, por Jesus, cabeça. Pelo reino de Deus. Como se entregaram esses mártires agora, que morreram lá no nosso tempo, há 2 semanas atrás, num ônibus, por ataque terrorista. Como tantos e tantos estão morrendo lá na Síria, por se dizerem cristãos, na Coreia do Norte, na Colômbia, aqui pertinho de nós. A perseguição ao cristianismo mártir do nosso tempo. Como nós podemos olhar Santo André Bógola, o maior, se não foi, mas acredito que foi o maior martírio da igreja, em que ele foi completamente torturado. E quando falaram a ele, renuncia, ele falou, não renuncio, eu morro pela igreja, e se entregou por ela. Quando um menino chamado São João del Rey, um médico de 8 anos, falaram para ele, renuncia a Jesus que você vive. Ele falou, não, eu não vou renunciar, eu vou me entregar por ela. Pegaram aquele menino, bateram nele, tiraram toda a pele dos seus pés, fizeram ele caminhar por quilômetros, sem a carne dos pés, andando só na carne viva. Falou, ou você renuncia ou você caminha. Fizeram ele caminhar por tantos quilômetros, chegaram lá, fizeram ele cavar a cova dele para ele poder se enterrar. Aquele menino foi até o fim, se entregou pela igreja e disse, eu vou morrer por ela. E ele morreu por ela, mártir, 8 anos. Se entregou pela igreja. E quando pede alguma coisa para mim e para você, é difícil, não dá, estou sem tempo, a minha vida é uma correria. Ah, mas tem meu filho. Ah, mas tem minha filha. Ah, mas tem meu pai, tem minha mãe. A gente começa a dar tanta desculpa e não se entrega a Deus. Não se entrega a Deus. Mas para que isso aconteça, precisa ter experiência com Deus. E o Espírito diz que a igreja é o lugar onde floresce o Espírito. E onde nós estamos? Na igreja. O Espírito floresce aqui, ele brota aqui e jorra a partir de nós. Eu queria te convidar agora para que nós pudéssemos se unir aqui.
Somos poucos, graças a Deus. Deus nos quis aqui. Nós, poucos. Como diz a igreja, a Escritura, o pequeno rebanho. Pequeno rebanho. Ou como vai dizer lá o juiz Gideão, o pequeno resto. Olha para quem está falando, você é o pequeno resto. Fala para ele. Você é o pequeno resto. Jesus, ele tinha, quando ele estava exercendo o seu ministério, caminhando sobre a terra, ele tinha diversos e diversos discípulos que andavam com ele, que iam atrás dele, que caminhavam com ele. Vai dizer que sempre tinham 5.000, 10.000, que tinha que alimentar uma multidão. Mas no final, sobrou somente um pequeno resto. E foi por aquele pequeno resto que nós estamos aqui. Se você se decidir por Deus hoje, por Jesus, pela igreja, eu entendo que muitas almas serão salvas pela tua vida. Muitas almas. Como eu e você fomos resgatados da boca do leão, porque aqueles 12 se colocaram à disposição do Espírito, muitas pessoas vão ser salvas e resgatadas por mim e por você através da entrega de cada um de nós ao Espírito. Por isso eu queria convidar agora que a gente pudesse fazer um grande momento de oração, que a gente pudesse se dar as mãos, sem reserva. A palavra de Deus, ela diz assim, que onde está o Espírito, aí está a liberdade. Aqui é o lugar onde floresce o Espírito. Ele quer começar a florescer a partir de você nessa noite. Por isso, feche os seus olhos. E se você ora em línguas, vai orando. Chega ele cantri alabaralabas. Se você não ora em línguas, fala, vinde Espírito Santo. Vai repetindo, vinde Espírito Santo. Baixinho, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Isso é súplica, é clamor. Vai dizendo, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo.